Good morning, my students. How are you? We are here to start our English class, ok? Welcome, English class. Nós vamos hoje, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, que vocês viram que nas aulas anteriores nós fizemos uma revisão dos artigos definidos e indefinidos que já estavam no caderno de vocês. Hoje nós vamos começar com alguns pronomes, que na realidade nós temos vários pronomes, né? E os pronomes que a gente tem são chamados os objective pronouns, né? Temos os subjective pronouns, que são I, you, he, she, it, we and they, ok? Temos os objective pronouns, que são me, you, him, her, it, us e them. E temos os possessive adjectives pronouns, que são my, your, his, her, its, our and their. Eu vou atentar um pouquinho aqui para vocês, mas nós vamos ver depois de uma forma mais particular o pronome objeto, ou os pronomes objetos, que eles são de suma importância para nós. Nós vamos atentar a dois pronomes importantes também, mas os que acompanham os pronomes pessoais como substituição do pronome pessoal, que aí eu vou dar o detalhe no seguinte, que os pronomes pessoais são aqueles que nós usamos no início da frase antes do sujeito, antes do verbo, tá? Então eu digo I play soccer, eu usei I play soccer antes do verbo. Os pronomes objetos, que são esses daqui, eles são usados após o verbo. Então olha a diferença, esses antes do verbo, início da frase, esses após o verbo ou após uma preposição. Vocês nunca vão olhar para o professor ou para qualquer pessoa e falar assim, look at I, porque o I está errado. Eu vou dizer look at me, olhe para mim. Eu estou substituindo o pronome pessoal. Então, esses pronomes aqui, eles serão usados no final da frase e esses no início da frase. Esses após o verbo, esses antes do verbo. Nós vamos ver aí alguns detalhinhos. Os pronomes possessivos adjetivos, por que eles são chamados de pronomes possessivos adjetivos? Olha, porque no inglês a gente sabe que todo adjetivo vem antes de um substantivo. Vamos dizer um exemplo clássico aí, bem simples. Eu não falo car red, eu vou dizer red car, que quer dizer carro vermelho. O red foi usado antes do substantivo car. Então eu tenho a cor e o substantivo. Primeiro o adjetivo, depois o substantivo em inglês. Mesma coisa acontecerão com os pronomes possessivos adjetivos, que são my, your, his, her, its, our e their. Esses pronomes aqui, classe, eles só poderão ser usados antes de um substantivo. Por isso, eles são chamados de possessivos adjetivos. Vejam aqui que nós temos alguns exemplos dos pronomes possessivos. Por que ele é chamado de pronomes possessivos adjetivos? To show something belongs to somebody. Indica que algo pertence a alguém. Então, posse, possessivo, meu, né? Eu disse aqui, ó, that's our house. Vocês estão vendo que our house está em negrito. Eu tenho house, que é o substantivo, e our, que é o pronome possessivo adjetivo. My car is very old. My car is very old. My é adjetivo porque está antes do substantivo.
For relations and friends, eu também vou usar com relações familiares e amigos. My mother is a doctor. Minha mãe é uma médica. My, pronome possessivo adjetivo, posse para a primeira pessoa, eu, tá? Eu, I, my. My mother is a doctor. How old is your sister? Aqui são relações, né? Relações ou amizades. How old is your sister? Your, adjetivo, sister, substantivo. Quantos anos tem a sua irmã? Também podemos usar os pronomes possessivos for parts of the body. For parts of the body. Para partes do corpo. Que no caso, aqui eu usei algumas frasezinhas, né? Olhe bem. O he, his. She, her. I, my. Então, para cada pronome pessoal, eu tenho o pronome possessivo adjetivo. He has broken his arm. She is washing her hair. I need to clean my teeth. No caso, ele quebrou o braço dele. Ela está lavando o cabelo dela e eu preciso escovar, limpar meus dentes. Então, no caso, o my está antes do substantivo, o her antes do substantivo e o his antes do substantivo. He, his, she, her, I, my. Nesse quadro, be careful, cuidado. Quando eu digo assim, ó, the possessive adjective it does not have an apostrophe. O que quer dizer? Que o pronome possessivo it, que é usado para objetos e animais, ele não pode vir com apóstrofo, porque senão você vai confundir com o verbo to be, tá? Somente quando for verbo to be que eu vou usar. O it é I-T-S junto. Quando for verbo to be, ele vai ser it, apóstrofo S. É a mesma coisa que eu estiver falando, it is. Como nós temos aqui, ó, it is ou it has. São as abreviações. Então, o it, ele vai permanecer dessa forma. That bird has broken its wing. Não its, tá? Not its. Não podemos usar isso daqui. Eu disse, o pássaro quebrou a asa dele, tá? A asa. It pertence ao pássaro. Então, cuidado com isso daqui. Quando vocês olharem as abreviações, é o verbo to be ou o verbo has que estará sendo usado. Nós temos também os pronomes pessoais, possessivos, relativos e os reflexivos. O relativo é mais para frente que a gente vai ver. Mas eu coloquei uma tabelinha para vocês terem uma ideia aqui do que seria todos esses pronomes, tá? Então vamos lá. Pronomes pessoais, tá? Pronomes objetos, pronomes possessivos adjetivos, pronomes possessivos e pronomes reflexivos. Recordando, o pronome subject, que é o pronome pessoal, são esses daqui que são usados no início da frase. Os objetos são esses daqui que serão usados após verbo ou após uma preposição. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Os pronomes possessivos adjetivos. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Tá? Esses pronomes são antes de substantivos. Os possessivos são mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Quando é que eu uso esses pronomes? Gente,
ele não poderá ser usado, ou eles não poderão ser usados quando houver um substantivo. Isso significa que esses pronominhos aqui, eles deverão vir no final da frase, tá? Eles não poderão ser usados com a presença de um substantivo. Posso até usar. Eu posso dizer, that house is mine. O verbo to be separou o substantivo do pronome. Olha, that house is mine. Está no final da frase, tá? E os reflexivos que a gente vai ver também com calma, que é o myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves e themselves. Se vocês olharem na tabela, corre I, me, my, mine, myself, you, your, yours, yourself, he, him, his, himself, she, her, hers e herself, its, itself. E assim sucessivamente, colocando o pronome pessoal com os seus pronomes. Então, esses após-verbos, antes de um substantivo, sem a presença de substantivo, tá? Seguindo aqui, então nós temos alguns exemplos que foram colocados para vocês aqui com o pronome pessoal. Aaron was on a business trip. Aaron was on a business trip to California. He shows you the souvenirs he got for his family. Olhe bem, eu tenho um ponto aqui. Aaron é o nome do personagem. Então, no ponto, eu comecei o pronome pessoal antes do verbo. Esse you aqui é considerado um pronome objeto porque ele está após o verbo. The souvenirs he got. Got. His family. Para a família de quem? A família de Aaron, tá? His family, a família dele, tá? Aqui nós temos outros exemplos desses pronomes que serão, eu coloquei aqui para a gente ver, My sister Jane loves books. This novel is for her. Esse pronome my está antes do substantivo. Se a gente olhar aqui, my children, my brother, I like, my wife, esse é um advérbio de lugar, né? E you, que é um pronome pessoal. Vocês estão vendo esses pronominhos? Um que está entre parênteses e o outro que está sem o parênteses. O que significa isso? Esse é o pronome pessoal. Está vendo a palavra for? É uma preposição. Então, todo pronome que vier depois de uma preposição é um pronome objeto. A ela. This novel is for her. Este romance é para ela. Tá? Não dela, eu estou dando a ela. É um objeto indireto. A quem você está dando esse romance? Para ela, para você, para mim, para eles, tá? Então, o they é substituído por them, o he por him, o I por me, o we por us, o it é it mesmo, e o you por you. Os que estão entre parênteses, pessoais, e os que estão após o parênteses é o pronome objeto. Então, hoje a gente viu, né, a relação desses pronomes, o pessoal, o objeto, o possessivo adjetivo e o possessivo. Eu vou passar a lista para vocês, logo mais a gente estará em aula online e assim vocês poderão estar tirando as dúvidas, tá? Até mais. Tchau, tchau, beijos.